Outra técnica agora, hein? Que assim, pra quem estiver assistindo aprender aí, que eu também não sou muito bom nessas coisas aí, não. O que é RPG? O pessoal fala de jogo de RPG. O que significa RPG? Ela- Bom, RPG é a sigla para Role Playing Game, né? O RPG, nas origens mesmo, é um jogo para ser jogado em pessoa, fisicamente, né? É uma pena que agora a gente não pode se reunir para jogar, mas era desde muito tempo, né? Do D&D, né? Eu não sei se D&D foi uma das primeiras formas de RPG, mas é uma das mais famosas, né? O Dungeons and Dragons, que aí tentando explicar, né, pro pessoal, é um jogo mais que alguém é o mestre naquela mesa, né, e as outras pessoas que estão jogando são personagens numa aventura épica que aquele mestre vai inventar. Então o cara vai falar que tem um mundo mágico, onde tem dragões e tal, e você é um caçador, e todo mundo ali na mesa vai ser um personagem, e ele vai narrando aquele acontecer enquanto você tem esse papel, que aí é a parte do role, né? Você tem esse personagem que você vai interpretar como se você fosse aquele personagem mesmo durante aquela história. Aí passando para a parte de games, aí já digamos que eles tentaram passar isso para os jogos, contando uma história épica também no videogame. Eu acho que é mais ou menos isso. Jogão, complementa aí o que você tem para falar mais sobre isso. acho que é isso mesmo. Na parte fora do videogame, o grande ponto do RPG é essa interpretação do personagem. Você precisa ter essa interpretação e a customização do seu personagem. Seu personagem evolui. A gente sobe hoje como subir de level, né? Então ele sobe de level, ele ganha características, ele ganha habilidades. Então tudo isso foi transferido para o videogame. O que a gente considera um RPG hoje no videogame é um jogo em que você tem evolução dos personagens, você consegue customizar ele, seja distribuindo o que a gente chama de atributos, força, inteligência, seja ganhando habilidades novas, e você vai, que nem o falou, progredindo numa história épica. Então, tem até uma brincadeira que todo mundo fala que os JRPG todos começam lá, que são os RPGs japoneses, todos começam com a primeira missão você salvando um gato que tá perdido na sua vila, e no final você tá matando Deus. Então, tipo, tem toda essa progressão de história dentro do mesmo jogo e seu personagem evolui com ela. Você não tem a parte da interpretação, infelizmente, nos videogames, mas você tem escolhas nos videogames. Então, como você vai construir seu personagem, frases muitas vezes que você decide no jogo que podem mudar a história lá dentro. Então, hoje em dia a gente tem muito isso, jogos que mudam características da história dependendo do que você escolhe como resposta de alguma conversa ou do que você toma a decisão de fazer. Por exemplo, você quer fazer um personagem que é mais malvado, você pode, hoje em dia, em alguns jogos, matar inocentes. Isso tem um reflexo na história, um reflexo na sua reputação, etc. A parte boa dos jogos de RPG é que a gente falando sobre imaginação é um dos jogos que eu acho que mais vai trabalhar com a sua imaginação. Eu lembro acho que um dos primeiros RPGs assim que na história assim é um jogo chamado Adventure pro Atari, que você era um quadradinho que tinha que resgatar, sei lá, uma moça de um dragão, ou tinha que derrotar um dragão, assim. Mas com aqueles gráficos daquela época, você tinha que ter total imaginação, porque nem texto tinha. Então você era um quadradinho que ia até uma chave, que empurrava aquela chave num portão, e aí ia indo. Então a história, essa jornada épica, era tudo na sua cabeça, você que narrava aquilo. O videogame não tinha capacidade para conseguir mostrar hoje como é tão nítido quando ele te mostra o vídeo do que está acontecendo, né? Ou ainda Legal. não era um videogame, mas para quem lembra também, no computador existia jogos como Zork, por exemplo, que era texto, era basicamente texto. O texto te falava: você se encontra numa floresta, tem um caminho para o norte, um caminho para o leste e um caminho para o oeste. O que você faz? Isso era a Você maior vai lá e preocupação do RPG. digita, Isso, é segue digita, o ou norte. jogo. E aí o jogo fala: você chegou numa clareira com tal, tal. Isso aí é totalmente para você usar a imaginação. Você só lia um texto, se imaginava. Ah, tá, o que eu posso fazer aqui com comandos pré-programados ali que você escrevia? Ah, pegar machado. Tipo, é bem Legal, legal. legal, E uma legal. coisa que eu ainda quero acrescentar, RPG foi um dos grandes motivos que eu acho que eu aprendi inglês. Numa idade bem. É verdade. bem- Eu Videogame era em bem geral, pequeno. né? Videogame em geral ensina. Então, mas como o RPG tem isso ainda, além de você. Tinha um, que aí eu vou citar um que eu jogava que eu gosto muito, chama Suikoden 2, que era um RPG de PlayStation 1, tá? Logo no começo do jogo, se você respondesse uma pergunta errada, ele dava game over.
com 5 minutos de jogo. Porque você respondeu que você queria se matar. Então, e eu não sabia, porque o inglês que estava usando ali estava usando um tipo de passado que eu não tinha aprendido ainda. Então eu fui atrás de aprender inglês para poder fechar esse jogo. Para não me matar em 5 minutos. Boa. Vou fazer mais uma pergunta técnica aqui, aí vou passar pro Thiago aí, que o Thiago é o cara que mais manja aqui dos entrevistadores de game. O que é jogabilidade, né? Eu acho que falam muito de jogabilidade, dizem que mudou muito de antes, né? Na época dos jogos mais 2D e de hoje, a jogabilidade mudou muito. O que vocês acham? O que é a jogabilidade? Vai lá, Diogão, começa nessa. Cara, a jogabilidade... eu não consigo puxar uma outra palavra melhor, tá? Então é realmente como você atua no jogo, como você joga o jogo. Então, jogabilidade, que nem você fala de jogo 2D. Nós tínhamos jogos de plataforma, que todo mundo conhece, que é o Mario. Que a jogabilidade é o quê? Você pula, você anda, você progride de level em level, matando os bichinhos lá, pulando isso. A jogabilidade do jogo é essa, como você joga esse jogo. Tá? Então, naquela época, por exemplo, você até tinha de um outro jeito que a gente chama de FPS, First Player Shooter, que é o tiro em primeira pessoa. Que hoje, se você for falar pra qualquer um, os caras vão falar Call of Duty, vão falar Battlefield. Fortnite! Fortnite é terceira pessoa, mas é o que seja. Mas naquela época, quem lembra, tinha Wolfenstein e Doom. Era considerado FPS, porque você tá vendo em primeira pessoa. Então, vê como Só aquela arminha andando lá. Isso, exatamente. Só que a jogabilidade hoje de um Call of Duty, você consegue tomar cover, você consegue ver em 3D realmente, tipo, é bem diferente do que era. Legal. Exatamente, e jogabilidade tem muito a ver também com a experiência que você está tendo do jogo. Por exemplo, nós tivemos o caso, por exemplo, do Kinect, que fez muito sucesso 2 gerações para trás já, né, considerado agora, e que revolucionou absurdos. O Wii com aquele controle que você balançava. Então, assim, a jogabilidade ao longo do ano, a gente num jogo, num vídeo dos primeiros videogames lá, que se eu não me engano, que era só aquele botãozinho que você girava, depois passou para o manche, que passou para os controles mesmo físicos que a gente conhece hoje, até só reconhecimento de movimento. Então a jogabilidade é um negócio que mudou muito. Desde jogos que a gente assistia vídeos. Tem jogo que é praticamente um filme, que você só escolhe o que o cara vai fazer naquele filme e você continua assistindo. Você não tem que apertar botão no desespero, nem nada. Uma hora o cara vai fazer uma ação, você fala, ou ele pega o carro, ou ele fica em casa. E o filme segue, e aquilo é um jogo. É um jeito de jogabilidade totalmente diferente do que a gente está acostumado. E muitas vezes os jogos fazem sucesso porque eles pensam fora da caixa e vão para uma jogabilidade que a gente não está acostumado. Legal.